Amém? Amém, gente? Negócio de onde eu estou, o pessoal está chorando. Para mim é um prazer muito grande, o Simon e a Mirna, essa é uma família preciosa, mas eu vou falar algo aqui, eu não posso guardar segredo, eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Eles foram lá no sítio, tem uma trilha para fazer. A gente passa por uma montanhazinha e o negócio é meio puxado. E eu achei que meu amigo Simon, machão, certo? Ia fazer a trilha, ele nem foi. Mas a pastora Mila foi. E o pior de tudo, até para mim, ela foi na frente. Certo? Ninguém tinha mais fôlego do que ela. Então, eu quero agradecer essa família, momentos muito especiais. Certa missão, ela merece fazer uma comemoração, porque é um ministério limpo. Graças a Deus. Então eu fico muito feliz, trago um abraço aqui da minha família, e realmente a vida é corrida, mas nós vamos descansar no céu, certo? Então vamos embora, vamos para cima. Bom, gente, eu quero conversar com vocês nesta manhã sobre resultados, sobre as propostas que Deus tem feito a cada um de nós, e muitas vezes a nossa postura nos afasta dos resultados que Deus planejou para nós. É muito importante para que você entenda que Deus não tem problema nenhum com o crescimento individual, com o enriquecimento individual, com a projeção, a notoriedade. Mas também é importante que você saiba que na ótica de Deus a prioridade sempre é o coletivo, sempre é o reino, sempre é o povo. Ou seja, todas aquelas pessoas que prosperam e que crescem em sua individualidade não cometem nenhuma infração por isso. Porém, aquelas pessoas que, crescendo ou não se preocupam com o coletivo, não estão dispostas a ajudar o seu próximo, como Jesus contou, na parábola do bom samaritano. Quando questionaram a ele, mas quem é o meu próximo? Ele diz, o seu próximo é aquele que aparece para você todos os dias, aquele que a vida envia para você, aquelas necessidades de pessoas que estão por perto ou não. Porque a generosidade, ela precisa ser vista da seguinte forma: ou você é generoso, ou você está generoso. Quem é generoso, ele é generoso se tiver muita coisa, e é generoso se tiver pouca coisa. Ele é generoso com os conhecidos, ele é com os estranhos, com os de perto e com os de longe. Mas se você está generoso, você precisa de uma oportunidade espetacular para exercer essa generosidade, que não é você. Ela está em você em alguns momentos, são espasmos. Por isso pessoas acham que para ajudar o outro tem que ficar rica, que para fazer o bem a outras pessoas tem que ser alguém que você conhece, tem que ser alguém que você merece. Isso é uma visão extremamente equivocada. Desde a primeira vez que eu pisei na missão, eu sempre ouvia falar de ajudar outras pessoas, de fazer o bem a outras pessoas. Que pessoas? Qualquer pessoa que necessite. Eu acho que isso é a grandeza. Então eu quero falar com você hoje sobre resultados. É lógico que eu preciso que você entenda que os resultados se diferenciam muitas vezes porque alguém que veio antes de você fez coisas que deram a você um nível de conforto, de tranquilidade. Talvez seu avô tenha feito coisas mais assertivas que o meu. Talvez seu pai tenha tido mais juízo do que o meu. Quando chega a hora da minha vez e a sua de viver, talvez você viva com mais tranquilidade. Talvez você viva, certo? De uma forma mais suavizada. E aí, se eu estou vivendo junto com você,
corre o risco de eu achar que Deus é injusto, porque deu a você vantagens que não deu a mim. Mas quando nós vamos olhar para a vida, não é assim que funciona. Eu quero transmitir para você hoje, nessa manhã, que para Deus todos nós somos iguais. E as oportunidades, elas estão aí e são oferecidas para todos. Muitas vezes nós olhamos para o texto bíblico, como eu vou te mostrar hoje, a história de Ana, e talvez você ache que ela leve alguma vantagem sobre Penina. Talvez você pense que Deus estava em Siló para abençoar Ana. Mas a grande verdade é, havia ali duas necessidades e um Deus. A verdade é que Ana saiu de Siló com uma vitória, que Penina não saiu, mas não tem nada a ver com Deus, tem a ver com Penina. Havia uma necessidade para ela. Muitas vezes nós olhamos para Ana e achamos que ela é superior a Penina simplesmente por ser mãe de Samuel. Você está equivocado. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, ela estava falando de todos. Quando a Bíblia diz que o Senhor morreu por todos, era todos mesmos, sem nenhuma preferência. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós entendemos isso, por que é que você acha que Cristo recebe uma coroa de espinhos? Porque todas as vezes que alguém vence algo, num ambiente de monarquia, quando um rei vence outro, a cerimônia de posse é transferir a coroa da cabeça do vencido para a cabeça do vencedor. Daí tudo aquilo que pertencia ao rei anterior passa a ser posse do rei que venceu. Quando a sentença lá atrás do pecado é estabelecida sobre o mundo, determinando uma vitória parcial do mal sobre o homem, a terra também recebe uma punição de produzir espinhos e carros. Ou seja, é como se o mundo estivesse sendo coroado. O mundo jaz no maligno e a coroa do sofrimento, ela é ou são os espinhos. Quando Jesus vai ser crucificado, uma coroa de espinhos vai sobre a cabeça dele. Ele é o novo rei, que destituiu o rei anterior, tomando posse de tudo o que era dele. Por isso, a coroa de espinhos sai do sofrimento do homem e vai para a cabeça de Cristo, que paga o preço para nos libertar. Hoje eu vejo muitas pessoas, e principalmente aqui se casam, sofrendo demais e não precisa sofrer. Não precisa, pastor, mas é difícil aí não é só para você não. Talvez seja um pouco mais para você, por causa da falta de estrutura. Eu já brinquei com isso aqui, a Bíblia e a vida, não é nem a Bíblia, a vida, ela cruza pessoas diferentes. Por que você acha que você é proativo e trabalha do lado de um lerdo? A senhora é proativa e casa com um homem que é lerdo? Porque a Bíblia quer matar vocês dois? Não, o que a vida quer dizer é lerdo, aprenda com esse rapidinho. E rapidinho, aprenda com lerdo. Sim. Às vezes eu vejo brigando, só para você entender isso, né, que eu falo muito de família. Como pode um analítico se casar com um extrovertido? Eu não sei como é que pode. Aí diz que o tal dos opostos se atraem. Já volto para o texto. Mas eu tenho que deixar essa informação, porque tem gente que está achando que casamento não dá certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe pessoa errada, existe pessoa no lugar errado. Todo mundo é certo, só que tem uns que não é para ser seu marido, é para ser seu vizinho. Uns não são para ser seu marido, são para ser o cara que lava seu carro. É o cara do Lava Jato. Era só para isso que ele servia. Tu casou com ele.
Ah, pastor, esse homem não é para... Não, ele não é errado, não. Você colocou ele na posição errada. Entendeu? Tem mulher que não era para ser sua esposa. Era para ser só sua parteira. Te botou no mundo e falou, vai. Aí você se casa com uma mulher. Para pensar. Aí eu fico olhando, como pode? Só para você entender. Alguém com comportamento, eu não sei se você tem alguém assim. Um analítico, por exemplo, ele é o cara praticamente das ciências exatas. O analítico, ele é tudo tintim por tintim, por tintim, por tintim, por tintim. Normalmente ele entra em casa e olha para ver se tudo está no lugar. E se não tiver, ele mexe. Você vai prestar a conta do mês com ele, você diz para ele, ele pergunta, quanto gastamos de café da manhã esse mês? Você diz 230, ele 30 e quanto? 37, e 7 e quê? Às vezes você nem sabe o centavo, você mente, só para evitar a discussão. Certo? Mas você casou com alguém que é tão diferente de você. Eu acho maneiro, e só para fechar esse exemplo, quando... Deixa eu pegar um exemplo que seja fácil. Vamos numa festa. O marido analítico, a esposa extrovertida. O que é um extrovertido? Extrovertido é uma pessoa que pensa que tudo começa quando ela chega. Então ele é o centro das atenções. Enquanto o analítico é importantíssimo chegar na hora, o extrovertido é especialista em atraso. Porque na cabeça dele nada começa antes de mim. Então eu chego a hora que eu quiser. Certo? Aí a festa vai começar 8 horas, leva meia hora de casa na festa. O que ele faz? O analítico começa a se arrumar 10 para as 7. Porque 7h15 ele está pronto. Porque 7h20 ele vai sair, porque vai que atrasa, ele tem 10 minutos de tolerância. Porque que ele chegar às 8, porque é a hora de chegar. Certo? 7h30, o extrovertido vai tomar banho. Ainda vai cantar uns 3 hinos. Certo? Vai usar um secador. Quando dá 5 para as 8, já faz 20 minutos que o analítico está no carro, ligado, que a ventoinha já desarmou, já armou, certo? E vem o extrovertido, mas assim na passarela. Meu amor. Ok? Mas o mais legal é quando chegam na festa, porque o analítico com vergonha chega escondido, se afastando para aparecer do nada depois de alguns minutos, para que todos tenham a sensação que ele já estava presente, mas ninguém o viu, para não sofrer a vergonha do atraso. Mas o extrovertido não vai deixar isso. Assim que os dois chegam, ele já grita: oh! Chegamos! E provavelmente eles vão embora dizendo: nunca mais eu saio contigo, porque ninguém... Então deixa eu falar uma coisa para você. Os resultados são ruins porque as escolhas são ruins. Se você melhorar as suas escolhas, provavelmente você vai levar a sua vida para um outro nível. E é isso que eu quero falar com você. Não reclame da sua vida, reclame de você. Fala assim: eu sou ruim e eu tenho que melhorar. É assim que funciona. Se você melhora a sua vida, melhora. Se você não melhora a sua vida, fica ruim. Fique tranquilo que se você quer em Cristo, você vai para o céu. Vai viver uma vida desgraçada aqui. Mas depois vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Então eu queria que você amadurecesse isso. Por quê? Porque hoje me parece que nós estamos muito mais presentes na vida dos outros do que na nossa. Estamos muito mais preocupados com o que está acontecendo na rede social dos outros, a foto dos outros, do que na nossa própria vida. Minha proposta hoje é que você, que aguarda a presença de Deus na sua vida, pare para pensar se o que está faltando na sua vida, na verdade não é a presença de Deus, mas a sua. Está na hora de você se tornar mais presente na sua vida profissional. Está na hora de você se tornar mais presente no seu casamento. Está na hora de você se tornar mais presente na criação de seus filhos. Está na hora de você se tornar mais presente na comunhão que você planeja ter com Deus. Porque queremos muito a presença de Deus e oramos e pedimos para que Deus se faça presente, mas
A minha pergunta é: o quanto de presença falta de Deus para a sua vida? Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso foi o que ele disse. Mas a minha pergunta é: o quanto de presença na sua vida tem de você? Com suas ações, com sua postura, conduzindo sua vida muito mais do que para o seu sucesso, mas para a educação daqueles que vivem perifericamente a você, seus filhos, famílias, amigos, comunidades de fé. Nós vamos, e eu quero mostrar uma conversa de Deus conversando isso com Caim. Como Deus diz a Caim sobre seus resultados, sobre decisões. O que a vida está mostrando é que a questão não é posição, é posicionamento. E é importante nós entendermos isso e muito mais, transmitirmos isso para gerações futuras. Porque quando a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar, o que a Bíblia está dizendo é, antes de mandar seu filho para fora de casa, dê a ele uma matriz sobre tudo aquilo que você considera importante. Você considera importante. Não é o que a internet considera importante. Não é o que o sistema didático, o corpo docente das escolas. Não. O que a Bíblia está dizendo é, pegue uma criança, enquanto ela está limpa, pura, e dê a ela uma matriz. Sobre o quê? Sobre sexualidade, sobre respeito ao próximo, sobre fé, sobre tudo aquilo que você considera importante. Pegue seu filho, a criança, e dê para ela uma matriz, e mande ela embora, porque filho é flecha na mão de valente, não vai ficar na sua mão, você envia. Mas a pergunta é, envia como? Sem matriz? Então tá bom, manda uma criança sem matriz para a escola. Tenha dificuldade de falar com ela sobre assuntos delicados, que pode te causar prejuízos lá na frente. Vai embora, manda ela limpa. E aí alguém lá fora dá uma matriz para ela. Com a matriz que ela recebeu, ela volta para casa com um vocabulário que não é o seu, com um comportamento que não é o seu, com um princípio que não é o seu. Aí, você então chama ela e diz, olha, eu não quero isso aqui dentro da minha casa, esse comportamento não é correto. O que seu filho pega? A sua informação, que deveria ter chegado primeiro, mas que chegou depois, e bota na matriz que deram para ela. E aí ela diz, opa, essa informação aqui está errada. Não, essa aqui é que acerta. Não é, porque se essa fosse a certa, ela teria que ter chegado primeiro. Então você começa a lidar com isso. São esses resultados que andam me assustando. Essa tem sido a minha preocupação, principalmente por trabalhar por família, com família. Então pare e dê, principalmente, porque não faz sentido se não fosse bíblico. Porque é que um sistema tenta dar informações sobre assuntos tão complexos para crianças de uma idade tão baixa? A resposta disso está na Bíblia. Dê às crianças matrizes, enquanto são novas. Por quê? Porque quando envelhecer... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, para vocês entenderem o que é matriz. Quem tem mais de 35, levanta a mão. Talvez uns abaixo também, mas eu vou usar 35 para cima, porque eu tenho certeza de que é quase 100% essa matriz. Quando você está num transporte público, ou num ambiente, numa sala, antessala, de recepção de um consultório médico ou de qualquer coisa, você está sentado e entra uma mulher grávida, o que você faz? Você levanta. Se chegar uma senhora, você? Se chegar alguém com uma gestante ou bebê de colo, você levanta. Sim ou não? Porque isso está na sua matriz. Repara hoje como um adolescente se comporta à entrada de uma pessoa desse tipo. Ou ela ignora, finge que está dormindo, ou continua usando o celular. Sim ou não? Porque ela não tem educação? É claro que tem, ela só não tem matrizes sobre esse assunto.
honra e respeito aos mais velhos, ou aquelas pessoas que precisam naquele momento de algum cuidado especial. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando olhamos para isso, nós começamos a ver que os resultados, eles estão mudando por causa de uma cultura, ou poderíamos dizer contra a cultura. Sim. Mas o que eu quero mostrar a você hoje é que o que Deus disse a Caim, Gênesis 4:7, preste atenção, é o bate-papo entre Deus e Caim. Olha o que Deus está dizendo para Caim: se bem fizeres, não é certo que você vai ser aceito, ou que será aceito, Caim. E se não fizeres o bem, Caim, o mal jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles você deverá governar. Preste atenção. Deus está dizendo para Caim o seguinte: Caim, você está vivendo num ambiente, ou a vida é um ambiente de escolhas, onde os resultados se seguirão posteriores a ela. Vamos lá, Caim, te dou duas opções, certo? E você diz: opção A, resultado X, opção B, resultado Y. Se você fizeres o bem, eu te dou a garantia de que você vai ser aceito. Porém, se você tomar outra decisão, eu também te garanto que você terá resultado diferente. Por quê? Porque a vida está dizendo isso o tempo inteiro. Está lá Caim e Abel. A oportunidade de ofertar para quem? Para os dois. Corações diferentes na hora da oferta. Resultados diferentes. Eu falo sempre sobre isso. Estão lá. O que está acontecendo ali? Olha bem, Israel está passando por Jericó. O que tem em Jericó? Uma oportunidade extraordinária. Para quem? Para todos. Porque se você acha que Deus vai entrar na casa de uma prostituta, Raabe, para transformá-la em alguém de sua genealogia e não daria a oportunidade para outros, eu diria a você que o último lugar que você esperaria encontrar Deus é na vida e na casa, num cabaré de uma prostituta. Mas a oportunidade também está lá, porque ela está para todos. Ela está passando no Egito e de lá sai uma egípcia que vai escrever seu nome na história como a mãe, certo? Do segundo povo, talvez ou o primeiro, mais numeroso do mundo na atualidade, a egípcia Agar. Porque isso é uma oportunidade. Deus está dizendo a Caim: sério, se você for para cá, Caim, o resultado é esse. Se você for para lá, o resultado é aquele, e pronto. E agora? Agora você decide. A ti cumpre dominá-lo. É responsabilidade sua decidir sobre seu casamento, sobre seus filhos, na esfera correta. Você quer ver? É difícil sair de família, eu fico falando de família o tempo inteiro. Mas eu já volto para o texto. A mulher deixa o marido sem sexo. O marido está nervoso. O cara está nervoso, está meio bruto, está meio... Sabe o que ela faz? Vai orar. Eu não sei para quê, mas eu respeito. Senhor, toma o coração daquele homem, amansa ele. Está nervoso, atrapalhado, arredio, agressivo. E Deus deve falar: a senhora sabe por quê? Não sou eu que tenho que amansar ele. O arreio está na mão da senhora. Pega o chucro, amansa e monta. Você consegue entender? Agir no lugar certo. Tem pessoas, meu filho me fez essa pergunta agora me levando para o aeroporto. Pai, tem gente lutando guerras e não sabe nem com quem estão lutando. Nós precisamos ferramentar essas pessoas, dando a elas pelo menos a visibilidade sobre qual é seu verdadeiro inimigo. Vamos aqui.
1 Samuel capítulo 1, verso 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar em Siló, né? Onde estava o Senhor dos exércitos. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Preste atenção. Nós temos aqui uma história que vai narrar a história, na verdade, de duas mulheres. Duas. O que elas têm? Elas têm coisas valiosas. Qual é o grande problema? É o que vale para uma não vale necessariamente para outra. Porque me parece que o que Penina quer é o que Ana tem. E o que Ana quer é o que Penina tem. O que a Bíblia está buscando mostrar? Primeiro, que pessoas são diferentes. Isso fará com que elas não se satisfaçam com as mesmas coisas, e graças a Deus por isso, porque isso traz muito mais coisas para nós. Agora a minha pergunta é: como pessoas se comportam quando não têm o que gostariam de ter e vê os outros tendo? Porque a história, ela vem nos ensinar é isso. O que elas têm? Elas têm coisas legais, é verdade. Uma tem o amor do homem, mas não tem filhos que gostariam de ter, que gostaria de ter. A outra tem os filhos que a outra gostaria de ter, mas elas não têm o homem. Mas como as pessoas se comportam? Porque me parece, tudo tem a ver com o comportamento. Você vê uma historinha, por exemplo, como a Branca de Neve. Vamos lá, o que é isso? Espelho, espelho meu. O texto nunca foi sobre Branca de Neve. O texto sempre foi sobre uma mulher que tem problema com seu espelho. O texto sempre foi para passar uma mensagem de como se comporta pessoas que escutam sempre o que querem ouvir. É isso, espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? O espelho disse não, e quando ele disse não, está tudo certo. Porque não é o que aquela mulher quer ouvir, aquela princesa que era. Quando ela escuta o que quer, o espelho continua inteiro, ela continua feliz. Branca de Neve continua tranquila. Mas o tempo inteiro ela está procurando no espelho. E um dia aquele espelho que sempre dizia não, diz sim. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sim, Branca de Neve. Pronto, a princesa virou uma bruxa, quebrou o espelho mais à frente, arrumou um camarada para perseguir a Branca de Neve para dar um. E o que a história quer dizer? No que pode se transformar pessoas quando escutam o que não gostariam de escutar. Quando é dito para elas, nós sabemos isso, uma das dores mais fortes do ser humano é a ingratidão. É aquela pessoa que você disse sim sua vida inteira, e o dia que você disse para ela o que ela não gostou de ouvir, pronto, você tem um marido transtornado, um filho transtornado, um vizinho transtornado, um membro de igreja transtornado. Nós que somos pastores sabemos disso. Se ajuda, faz. Um dia você tem que dizer um não, acabou, a pessoa vai embora. Aqui ela começa dizendo como essas mulheres se comportam, ou como pessoas se comportam quando não têm o que gostariam de ter. É isso. Como a tristeza abate o coração das duas. Pelo amor de Deus, esqueça a ideia de que Penina é inferior a Ana, porque não é mentira. Para Deus as duas são iguais. A postura é que vai ser diferente, e eu vou te mostrar isso já já. Mas elas chegam como mulheres doloridas ou com dores, porque essa é uma batalha de dores. É isso que nós estamos vendo aqui. Mas aí, qual é o perigo disso? É que quando alguém não tem com facilidade, principalmente isso, o que o outro consegue, você corre o risco de não valorizar o que você tem. O perigo é esse.
é que já que você não tem aquilo, então eu não tenho nada. Ah, então a casa do fulano, olha a casa do fulano. Beleza. Mas eu tenho que ter cuidado para não achar que a casa do fulano é tão bonita que transformou a minha no nada. É quando a vida do outro se torna mais interessante do que a minha. Esse é o problema. É que as duas mulheres estão sofrendo, não porque não tem nada. Não, mas essa é a historinha do sempre. Porque é a história das pessoas a nível quase universal. Sua serva não tem nada em casa. Foi o que a mulher disse para o profeta. Como a senhora não tem nada? A senhora tem filhos, a senhora tem casa, a senhora tem vizinhos, a senhora vai ter gente que te emprestará vasilhas, a senhora tem um Deus que já avisou a senhora que vai agir a seu respeito, mas no âmbito da dor, ela disse: eu não tenho nada. Você tem que ter cuidado com a sua dor, porque a intensidade dela pode te transmitir a mensagem que você está sozinha, que não tem mais jeito. Foi assim com Agar. Ela está debaixo de uma árvore dizendo: nós vamos morrer, e Deus diz: querida, abra os olhos, tem um poço pertinho de você. Cuidado para a sua dor não levar você para o isolamento. Cuidado, eu tive um primo, um cara extraordinário, que perdeu uma jovem filha. Tinha mais uma e um menino adotado. Mas com a morte da filha mais velha, ele perdeu o prazer de viver. Entregou sua vida numa depressão e morreu. Um cara extraordinário. Eu não tenho dúvidas que ele foi para o céu. Porque pensa num cara fantástico, mas perdeu o privilégio de viver simplesmente porque não sabia ou não soube lidar com suas dores. Cuidado com elas. O que eles fazem todos os anos? Todos juntos. Vão para Siló. Vão para o local que está na Arca da Aliança, a presença de Deus. Quem é que vai? Todos eles. Vai lá Eucana, o marido, sua esposa Penina, os seus filhos, e ela não tem amor. Pelo menos o amor que quer. Porque sexo ela tinha, até porque o cara fazia filho na dona, um atrás do outro. Agora provavelmente não tinha piscadinha de óleo. Não tinha. Senta, Ana. Isso. Penina, senta aí, filha, bota os meninos aí. Isso. É isso aí, Aninha. Isso. Bota esses meninos direito aí, Penina. Para pensar. Olha a quantidade de coisa que você tem, e às vezes você reclama de não ter nada. Ou será que é só eu? Tem dia que eu olho para a minha vida e falo: Senhor, que vida ruim. Você já pensou isso? Mulher é mais franca. Por isso que às vezes você, homem, chega em casa, sua mulher fala assim: estou cansada. Estou cansada. Sabe o que eu estou cansado? Estou cansada de tudo. Estou cansado de você, dessas crianças. Estou cansado de tudo. Qualquer dia você vai chegar aqui e eu vou ter sumido. Sua mulher fala isso, isso é universal. Já virou até culto universal. Isso aí. Porque é quase universal. As pessoas olham. Você olha para o emprego que você trabalha, e uma situação que você está, que muita gente gostaria de menos você. Porque o bom é do outro. Esse dia uma pessoa falou comigo assim: nós fomos assistir uma palestra de uma mulher. Pensa numa mulher bonitona. Rapaz, uma cavalo, ela andava assim na passarela, assim, ó. Sangue de Jesus, irmão. Do jeito que aquela mulher andava, você quase não escutava o que ela falava. Era só ela assim, ó. Parecia parte de ping-pong, você quer saber da bola. Aí uma mulher que estava perto de mim falou assim: Cláudio. Falei: fala. Queria ser essa mulher aí, Cláudio. Falei: sério? Ela falou: sério, Cláudio. Olha, bonita, nova, rica. Falei: menino, jamais imaginaria que você gostaria de ter perdido um filho de 14 anos. Ela falou: o quê? Eu falei: o filho dela de 14 anos morreu um tempo atrás aí. Ela falou assim: não, cara. Aí é lógico que isso eu não queria. Você só quer dos outros as coisas boas, que os outros também querem seu. É, Frankenstein. Pedaço de um, pedaço de outro, você vira monstro.
Meu Deus do céu. Certo? Eu sei que todos os anos eles vão para Siló. Quem é que está em Siló? Fala comigo, Deus. Quem é que está lá? Isso. Tem uma patotinha lá, os sacerdotes, né? Eli e os 2 filhos. Aí quem é que vai para lá todo ano? A Penina com aquela penca. Bora, gente. Conta um para ver se está todo mundo aí, viu? Isso. Vamos embora. E Ana? Ninguém aqui. Doido para ter um filhinho, mas aí quem é que vai de mãozinha dada com ela? Vamos embora, Aninha? Isso, querido. Dá para não tropeçar. Bora, Penina. Já de moleza. Porque a vida é desse jeito. Você gostaria de ter um homem bonito e inteligente? Não existe. Porque o homem não agrega os 2 adjetivos. Se for bonito e inteligente, não é homem, é mulher. Entendeu? Porque o homem só consegue ser uma coisa cada vez. Contente-se. Pastor, isso é inteligente. Nem precisa me mostrar, que já sei que é feio. Ana, pastor, meu marido é lindo, não quero nem conversar com ele, porque é burro. Pastor, quero te apresentar a minha mulher. Pode apresentar, que eu já sei que provavelmente é bonito e é inteligente. Você está rindo, mas o assunto é sério. Isso é que é maravilhoso, Davi. Só que a gente chora de coisa que era para rir. Vai a turma toda. Certo? Vai para lá. Chega lá e Eucana vai fazer o sacrifício. Agradecer a Deus por Penina, sim ou não? Sim ou não? Ele oferecia sacrifício por Penina e deixou a Penina sem sacrifício? Não, pegou o sacrifício, fez para Penina, fez para os filhotinhos dele. Aí chegava a Ana, fez um sacrifício especial, porque ele gostava da Ana. E ela também era sozinha, dava até para gastar mais. É que Penina era uma despesa desgraçada com aquelas catarrentas, tudo. Certo? Gestão. Dava uma oferta maior por Ana. Aí Ana chorava, olhando o que? Os filhos da Penina. E Penina chorava vendo a cara de amor nojenta que o Eucana olhava para essa miserável dessa Ana. Por isso, filho, ótica. É isso que você tem que aprender, ampliar a sua visão. Quem está lá olhando tudo isso? Eu imagino Deus olhando para a Penina. Eu posso fazer Deus amar você, Penina. Ou eu posso fazer Eucana amar você, Penina. Podia ou não? Podia mesmo? Ou Ana, eu posso fazer você gerar um? Podia ou não? Isso aí, podia fazer a coisa para as duas, sim ou não? Porque Jesus, quando estava na cruz, ele pode salvar um ladrão ou outro. Ele fala assim, qual dos dois? Ele podia salvar os dois? Mas salvou um só? Por que ele salvou um só e não salvou os dois? Por quê? Por causa de posicionar de um deles. Por que Ana ganha a vitória no mesmo lugar que Deus está e Penina não? Não tem a ver com Deus, tem a ver com Penina. Você está num ambiente onde Deus está presente. Você está num ambiente onde Deus pode fazer um milagre para todos nós simultaneamente aqui. Entendendo primeiramente que muito mais do que algo individual é para uma visão e abrangência coletiva. Mas você pode sair daqui com o seu milagre, amém? Porque Deus continua o mesmo. Mas a nossa postura é que pode ser diferente. É isso. Está lá. E Ana chora, não come. Ana não come, está todo mundo comendo. E Ana chorando. Droga. Aí no verso 11 do capítulo 1 ainda, o Eucana, que não era Cana, mas não era. Que esse dia eu estava num culto, falei, o Eucana, um cara falou na frente, irmão. Aí, pastor, Eucana também. Eu falei, não, maluco, Eucana é o nome do cara aqui, não é cachaça, não. Ele falou, só o senhor falar isso, minha boca encheu d'água. Eu falei, então vai secar para você não misturar. Olha só, olha o que o tal do Eucana falou. Verso 8 do capítulo 1. Então Eucana, seu marido, falou para Ana. Olha o que ele falou. Por que chora? Tem marido tão insensível que não sabe nada. Por que chora, Ana? Porque você não come. Porque está mal o teu coração. Olha a frase. Não te sou eu,
melhor do que 10 filhos, Eucana bebeu. Ô, gente, onde nesse mundo você encontra uma mulher que ama mais marido do que filho? O silêncio responde a vocês, rapazes. Note que não houve nenhuma discordância, nenhuma sequer. Quando eu falei, filho e marido, sua mulher já viu você assim, ó. E seu filho chorando, papai se foi. Mas eu fiquei, oh, que otário. Esse cara sabe nada de mulher. Nada. Esse cara, esse maluco aqui, esse tal de Eucana, não devia nem ter casado. Porque chora, porque não come, porque seu coração está miserável, porque você não faz um filho aqui em mim. Na outra você faz, que parece uma coelha. Certo? Porque tem homem, eu vejo, esse dia eu estava escutando uma canção. Olha a canção, você que gosta de música, olha só. Amélia não tinha a menor vaidade, às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. O maluco que fez essa composição, ele sabia que era mulher. Não, você é doido. Que mulher vai ter prazer em passar fome? Sai fora. Então tem gente, por isso que eu digo que tem gente, você que é solteiro, pergunte-se, primeira coisa, eu vim aqui para carreira solo ou para o grupo? Porque tem gente que vem aqui e não deve casar não, menina. Você é ruim mesmo com mulher. Esse dia tinha uma menina falou comigo, pastor, eu fugi de casa. Eu falei, você mora com quem? Ela falou, sozinha. Você fugiu de casa morando sozinha. Ela falou, pois é, pastor, está difícil lidar comigo. Estou precisando de uma ausência de mim. Olha o que o Eucana está dizendo. Mas sabe qual é a mensagem? Eucana olha para a vida de Ana e acha boa, sim ou não? Sim ou não? Isso. Porque às vezes a sua vida é boa demais para os outros. Eu te garanto que você gostaria de ter a minha. Um de vocês. Talvez não pelas coisas que eu falo da minha mulher. Aí vocês têm medo. Mas é quase tudo igual. O escritório da sua mulher é no mesmo andar. E no mesmo prédio. Porta de frente com o da minha. Mulher é a mesma coisa, filho. Mesmo? Eu vou falar para você, troca não. É ruim, mas é sua. A mulher nem riu. Você achou que sua mulher voava, ela voa, mas não é asa, é vassoura. Você achou que seu marido era príncipe? Não era não, era o cavalo, chegou sozinho. Em algum momento dessa viagem o príncipe escorregou. E o cavalo chegou solitário. Cuidado que você está rindo de você mesmo. Então escute só, em algum momento dessa história, olha só, a sua vida e a vida dos outros começam a ser meio que equiparadas. E a dos outros fica melhor, sim ou não? Sim ou não? Fala sério. Sim. Diz que a grama do vizinho é a mais? Não, a grama mais verde é aquela que mais se cuida. Cuida da sua que ela fica verde. Aliás, eu nem sei se você tem que cuidar. Porque do jeito que os outros ficam de olho na grama da gente, é melhor deixar secar, pelo menos ninguém olha. Esse dia o cara falou, pastor, eu vou investir na minha mulher, rapaz. Bonitona, gostosona. Os homens ficam olhando, eu falei, maluco, o dia que ninguém mais olhar para a minha, por que eu vou olhar? Aí ele parou, pensou. Falei, a minha tem que estar maneira, pô. Porque os outros olham, eu olho. Eu só falo, é minha, não mexe. Peraí, é crime, inafiançável. Você está entendendo? Nossa vida, ela tem... Gente, nós temos que viver aqui de forma extraordinária. Eu falo para vocês. Hoje eu falo para muita gente em diversos ambientes. Eu saio da igreja, vou para o teatro, para a casa de show, para um ambiente no empreendedorismo. Eu falo em velório, batizado, assassinato. Eu estou pregando em tudo quanto é canto. Esse dia eu fui fazer um evento. Aí estou indo para o local do evento, botaram o banner, sabe aquele lambe-lambe, aquele retrato grandão, na porta do cemitério, com a minha foto. Eu tirei uma foto, maluco, até defunto tá indo, caraca, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu achei uma coisa que a vida oferece para todo mundo, sabe o que é? Felicidade, eu sou feliz, rapaz. Eu tenho vida perfeita? É lógico que não. Mas eu aprendi a ser feliz, está aqui, ó. A vida não está mudando. Aí o texto diz que Ana chora, 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 coração.
Vai para cá chorando, com fome, chateadinha. E Penina, toma-lhe filho, toma-lhe filho. Porque Penina não tem amor, mas o bicho, para fazer sexo. E nasce filho. Eu gosto de Penina, porque ela sabe que Eucana não a ama como ama a Ana, mas ela diz que dane-se. Vem, Eucana. Ela não tem amor, mas tem cerol. E lá, é fantástico. É porque tem mulher que aborreceu, não quer o marido. Nossa, não quero você. Se de uma dona falou comigo, pastor, eu não quero meu marido porque eu estou barrigudinho. Eu falei, deita de bruços, bota as perninhas para cima, pelo amor de Deus. Mas vai viver sua vida. Eu gosto de Penina porque Penina é extraordinária. Ela vai para casa alegre, sim ou não? Não! Ela também está chateada porque o marido ama a outra. Mas enquanto Ana vai chorando, Penina vai. Bora, Eucana. Bora, Eucana. E vai, Eucana. E nasce filho a cada... Porque olha como é que os resultados são extraordinários. Penina pode fazer pouca coisa para Eucana amá-la, sim ou não? Porque quem pode colocar amor no coração é Deus. Mas filho, quem pode colocar nela? A Eucana. Então que vem, não tem, já que eu não tenho tudo, pelo menos eu tenho o máximo do que eu posso. E a Penina e a Aninha chorando. E tem gente que diz que o choro pode durar uma noite. A alegria vem de manhã. Quando chega no céu, pergunta a Ana, quantos dias ela chorou? E noite. Chorava, chorona. Ô, mulher chorona. A tal da Ana. Até que um dia, eu acho legal. Ela resolve mudar de postura. Coisa que ela já deveria ter feito antes. Bota o verso 9, por favor. Espera aí. Não. É 1:9. É o 10? Então coloca para mim aí. Isso. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Presta atenção. Um belo dia Ana vai para Siló e resolveu mudar de postura. Resolveu se preocupar mais com a vida dela do que com a vida de Penina. Resolveu protagonizar suas próprias histórias. Sim, ela subiu no palco da vida para protagonizar suas histórias e deixou Penina para lá. E quem é que está lá? Quem sempre esteve. Como? Como sempre esteve. Lá está Penina tentando provocar, Eucana com dificuldade de compreender, o sacerdote ali sentado e Deus no trono. Quem foi que chegou diferente? Ana. Ana chegou diferente. Pronto. Agora ela chegou para estar presente na própria vida. E ela começa a falar com Deus em primeira pessoa. Ela não diz que Penina tem e ela não tem. Ela diz, Senhor, eu quero resolver um problema. Eu vim aqui hoje para resolver. O verso 12 diz que ela, perseverando em orar ao Senhor. Perseverança. É quando o universo, o mundo descobre que você não vai desistir. Uma das passagens mais belas para mim, para registrar isso, é a mulher sirofenícia que aborda Jesus. Minha filha está lá na minha casa endemoniada. Será que o senhor pode fazer alguma coisa por ela? Jesus disse, minha filha, eu preciso te explicar como funciona. Eu não vim para os gregos. A senhora é grega, eu vim para os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos e deixar os cachorros comerem. Ela disse, mas acidentalmente ainda, que seja lá uma vez ou outra, as migalhas caem e os cachorros comem. Quando ela disse isso, Jesus falou, opa, faz o seguinte então, pode ir para a sua casa agora, que o demônio já saiu da sua filha. Bom, saiu por quê? Porque Jesus repreendeu, vamos lá, menino lunático, sai dele e nunca mais entre nele. O gadareno, sai dele e entra na manada dos porcos.
Mas nesse texto, Jesus disse: pode ir embora, dona, pode ir embora, pode ir para sua casa, o demônio já saiu da sua filha. Ela poderia perguntar: saiu como? Se o senhor não expulsou? Eu não escutei o senhor dizer: sai da minha filha. E Jesus deveria estar pensando: não fui eu que expulsei o demônio, foi a senhora. Quando a senhora disse para o sistema que a senhora não ia desistir, não ia abortar a missão de que o meu poder entrasse na sua vida. Eu não preciso ir na casa da senhora. O centurião já descobriu isso antes da senhora. Manda alguém lá na minha casa agora e o meu servo vai receber saúde. É a postura, é o posicionamento, é isso. O posicionamento de Ana, ele mudou. E quando ele muda, o ambiente inteiro que está ao redor começa a mudar. Verso 12, olha aí: demorando ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Preste atenção, ele nunca tinha observado Ana até o presente momento. Ana mudou de postura. Quando Ana mudou de postura, ela aciona, né? Eu vou tratar aqui de uma forma: o universo, ela aciona, certo? Ela mudou de postura, puf, a mensagem vai. Quando a mensagem chega em Deus, ele vai para o representante dele, o sacerdote, e diz: dá uma olhada nessa moça, porque a vida dela muda hoje, muda aqui e muda agora. Acabou. Você está entendendo? Nem é assim que funciona. O que você está esperando Deus fazer na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, na sua comunhão com Ele, na verdade, é o que Ele está aguardando você fazer. Quando Ana faz isso, o sacerdote observa. E quando ele observa, ele indaga. Note que ele não sabe o que está acontecendo. O que ele sabe, até porque ele é o pastor, ele é o sacerdote, ele não é bobo, ele já conhece Eucana, ele sabe que a Penina tem filhos e que Ana não tem, ele sabe que não é a primeira vez que Ana, certo, está ali, vai voltar para casa vazia. Então ele olha para ela e diz: bom, pelo que eu conheço Ana, isso deve ter se agravado, ela deve estar bebendo agora, deve ter errado a medida no vinho para aliviar a dor do que está acontecendo na vida da Penina. O que ele não sabe é que Ana não está mais preocupada com a vida dos outros, ela está gastando sua energia para construir sua própria história, mas ele não sabe disso ainda. Então ele diz: Ana, afasta o vinho da tua boca, você deve ter bebido demais. Aí ela diz: não, eu não bebi, é porque hoje a amargura está ultrapassando o limite. Eu estou dolorida demais porque eu estou afim de um filho, já conversei com Deus. E aí o sacerdote diz para ela, verso 13, bota aí, por favor. Bota ela explica no 13, vamos lá o 14. Isso, e ele disse, perdão, estou sem aqui, isso, 18, para ser mais exato, certo? Bota o 18, 1:18, isso. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. E a mulher foi a seu caminho, comeu, seu semblante já não era triste. Preste atenção. O sacerdote disse para ela: vá para sua casa e o Senhor conceda o desejo do seu coração. Ela não está grávida. Ela não está grávida ainda, mas ela está debaixo de uma palavra profética. Preste atenção. Por que Ana come? Por que Ana não está mais triste? Porque ela já sabe, é só uma questão de tempo. Quando ela viu o sacerdote prestar atenção nela, nunca tinha prestado. Ela sente nela que algo de novo vai acontecer. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós esperamos um mover que não é de Deus, é nosso. É Jesus chegar em Betânia e dizer para Marta: manda tirar a pedra.
Mas por que ele seria cinematográfico? Pensa, Jesus estendendo a mão assim, ó, e fazendo assim, ó. E a pedra saindo. Ou o anjo que foi tirar a pedra e que removeu a pedra do túmulo dele, não poderia ter sido enviado para remover a pedra do túmulo de Lázaro? Mas não, a mensagem é: Marta, vocês fazem a parte de vocês e eu faço a minha parte. Para falar a verdade, é isso que eu tenho ouvido aqui todas as vezes que venho na missão. Um trabalho de conscientização, impulsionando pessoas a viverem coisas extraordinárias, porém com uma ficha limpa. Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento e falasse para quem está do seu lado assim: a responsabilidade é minha. Isso. Você ia doido para falar é sua, né? Já estava na ponta da língua, né? Então a responsabilidade é minha e minha. Deus está aqui para abençoar quem? A todos. Tem Penina aqui? Tem Ana aqui? Tem. Agora a minha pergunta é: a Penina não poderia ter falado: Senhor, bota a mão no coração do Eucana. Poxa, ela falou? Ela falou? Não. Então tudo indica que Eucana nunca amou como amou Ana. Ana teve filho? Quantos filhos ao todo? Se você somar a patotinha toda dela, que você acha que às vezes que foi só o Samuca, mas quantos foram? 5 mais o Samuel, 6. Ou seja, que tem Deus para todo mundo aqui. O Deus que está aqui dá para todo mundo. Ele reparte assim, ó, e dá para todos. Então você pode sair daqui com um casamento. Você está com a sua mulher e fala assim: minha gata, eu te amo. Fala assim, fala, olha para ela. Pode falar gata, aqui não é pecado não. Fala, minha princesa, fala. Aliás, vou fazer o seguinte, vou fazer igual eu faço no encontro de casal. Fica de frente, homem e mulher, preso e predador. Eu falo predador, a mulher morre de rir. Isso. Fala para sua mulher assim, ó, olhando dentro do olho dela. Não olha para mim não, que eu não sou sua mulher nem seu marido. Dentro dos olhos dela assim, ó, momento romantismo. Fala assim: eu te amo, vou viver com você para sempre. O que nos une é muito mais forte do que tudo que tenta nos separar. Eu vou com você até o fim, mas eu preciso do seu perdão. E hoje à noite nós não vamos fazer nada. Fala. Olha para seu marido e diga: eu também te amo. Fala, vou viver com você também para sempre. A proposta do casamento é vitalícia. Fala. Isso significa que um vai sepultar o outro. Eu preciso do seu perdão também. Fala. E eu te amo, meu gato. Você é lindo, forte, dinâmico, poderoso. E que Deus me perdoe por tantas mentiras. Dá um abraço ao seu marido. Se seu filho estiver por aí, dá um abraço também. Vamos orar? Mais tarde nós vamos estar juntos, se o Senhor me deixar eu pregar de novo, depois de tanta doideira. Pai, muito obrigado pelos 25 anos da missão. Muito obrigado por essa família, que quem pode olhar os resultados de hoje, talvez jamais poderia imaginar de como tudo isso começou. Abençoa este casal, abençoa seus filhos, seus netos, abençoa toda a sua liderança, abençoa essa obra, ó Deus, que o Senhor tem levantado com alto nível de relevância. Abençoa todos nós, porque o Senhor tem poder para isso e tem bênçãos que repartem para todos. Que o Senhor, como disse o profeta, eu bem sei os pensamentos que vocês têm a respeito de vocês mesmos, e eles são bons. E eu gostaria de dar a vocês o que vocês querem receber.
mas às vezes vocês trabalham contra vocês mesmos. É isso que o profeta tenta nos dizer, Senhor, através da tua palavra. Mas leva-nos a uma vida mais assertiva, uma vida de pouquíssima culpa e de muita responsabilidade. Continua conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe, muito obrigado. Isso. Boa noite. Isto, para mim é um prazer muito grande, é sempre um grande prazer. E eu acho que é verdade mesmo que eu estou virando membro. Que eu já estou pregando mais aqui do que lá na igreja que eu pastoreio. Bom, eu sou muito grato pelas oportunidades que Deus tem me dado. E eu tenho certeza de que hoje, nesse horário, eu não deveria estar em nenhum outro lugar que não fosse esse, compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Amém? Eu tenho expectativas de que esse ano ainda coisas extraordinárias vão acontecer. Amém? Eu, na última vez que estive aqui, eu falei sobre a preocupação que a vista mal posicionada pode comprometer a visão. Nós precisamos entender que não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós precisamos entender que, independente de tudo aquilo que está ao nosso redor, Deus está onde sempre esteve, no controle de tudo. Eu falei uma história aqui, quero repetir para fazer uma introdução dessa mensagem. Um homem entra no metrô em Nova York com seus 2 filhos. E assim que as portas do metrô se abrem, esses 2 meninos então começam a correr dentro do vagão, de um lado para o outro, batendo nas pessoas. E aquilo começou a incomodar os passageiros. O pai do menino estava sentado e não falava nada. E os meninos corriam para lá, corriam para cá, caíam em cima de um, caíam em cima de outro. E aquilo criou um mal-estar tão grande nas pessoas, que um homem resolveu abordar o pai e disse: você não está vendo o que os teus filhos estão fazendo? Eles estão nos incomodando. E o homem disse: eu não sei o que fazer, Senhor. Eu acabei de vir do hospital. E assim que os meninos receberam a notícia que a mãe deles morreram, eles ficaram desse jeito. E eu não sei o que fazer. Eles não estão conseguindo assimilar. E naquele momento, naquele vagão, os meninos continuaram fazendo bagunça. Mas a mente das pessoas mudou depois de saber o que estava acontecendo. Às vezes as coisas não vão mudar ao seu redor, mas elas podem mudar dentro de você. Por muitas vezes nós vamos ver situações extremamente desafiadoras, ambientes totalmente pessimistas, mas nós não somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Para nós, o sol brilha sempre, porque Deus está no controle de tudo. Não permita com que a vista contamine a sua visão. Entenda que você vive na presença de um Deus de milagre, de um Todo-Poderoso. Aquele que há de vir virá e não tardará. Hoje muitas pessoas têm dificuldade de mudar a sua história por causa de uma mente aprisionada, por causa de uma visão, extremamente limitadora. E eu quero compartilhar com vocês, é uma reflexão rápida. E eu preciso que você abra a sua Bíblia para nós iniciarmos. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7, no verso 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 1, diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha
por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Verso 2: porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E Eliseu disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Feche seus olhos por um momento. Senhor, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero começar essa mensagem com aquilo que está acontecendo neste lugar. Nós vamos ver o estilo de vida que Eliseu resolveu viver, suas experiências exponenciais, extraordinárias, acima da média, é verdade. Mas ele deixa aqui um alerta para todos nós. Samaria estava cercada, uma situação que havia se agravado muito, mas muito. Num dos momentos o rei está passeando, está dando uma volta e ele encontra uma mulher que traz para ele uma questão pedindo ajuda. E ele diz: o que eu posso ajudar você? Como eu posso te ajudar? Todos nós estamos numa situação extremamente difícil. E ela disse: eu preciso da sua atenção. Está vendo essa mulher aqui que está do meu lado? Eu combinei com ela que nós comeríamos o meu filho ontem, e depois nós comeríamos o dela. Nós comemos o meu filho, e agora ela escondeu o dela, para que nós não comamos. Neste momento, o rei fica consternado, ele não sabe o que fazer, e era esse o ambiente que essa história está envolta. Um ambiente onde os olhares não viam saída, onde as perspectivas não eram boas, mas neste momento uma palavra profética. Alguém vai se levantar para falar a favor do futuro. Alguém vai falar uma palavra extremamente oposta à realidade de tudo aquilo que está acontecendo. O profeta se levanta para profetizar, para dizer algo para o amanhã. Ele está guiado por Deus, e a mensagem é: amanhã, a esta hora, o alimento vai estar à disposição de todos, acessível a todos. E nesse momento, alguém da diretoria do rei, alguém da cúpula, não consegue enxergar isso. E Eliseu diz: assim diz o Senhor, amanhã, a essa hora, a comida vai estar disponível e acessível para todos. E este homem diz: ainda que o Senhor fizesse abrir janelas dos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu diz: por causa disso, você vai ver, mas não vai comer. Me parece que a Bíblia está dizendo que, se nós não crermos, não merecemos fazer parte. Se nós não tivermos coragem de agir de forma contrária, oposta a tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, nós não merecemos viver num ambiente de milagres. Nós não merecemos ver se cumprir na nossa vida. É o que ele diz para este homem aqui: eis que o verás com os teus olhos,
Porém, disso você não vai comer, se você não é capaz de crer, de acreditar que Deus vai fazer, vai realizar. Você não faz parte, você não merece fazer parte disso. E o homem é colocado numa posição, certo? No momento em que a multidão descobre que a comida está disponível, e ele acaba morrendo pisoteado. Eliseu é alguém que vai nos dar uma grande lição, e é sobre ele que eu quero conversar com você hoje. Alguém que foi capaz de entender que o impossível podia se tornar viável se Deus estivesse no controle. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você sonha para seu futuro, o que você pensa para a sua vida profissional, eu não sei qual é a sua realidade atual. Talvez no olhar humano ela seja extremamente desafiadora, um ambiente praticamente sem saída. Mas eu queria lembrar você que o Deus que você serve é um Deus do impossível e Ele pode fazer. Você está num ambiente de milagres e nós estamos lançando uma palavra para o seu amanhã. E quem crê, viverá. É assim que funciona. Nós precisamos amadurecer. E é isso que eu quero conversar com você. No capítulo 19 de 1 Reis, Elias ouve uma palavra de Deus, que diz assim no verso 16: também a Jeú, filho de Nins, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Abel-Omeolá, ungirás profeta em teu lugar. Preste atenção, porque Eliseu está arando com os bois a terra de seus pais. Deus fala com Elias: vá até Eliseu e unge esse indivíduo, porque esse indivíduo vai ser profeta no seu lugar. Eu não sei o que Eliseu esperava da vida. Eu posso dizer para você, como muitos de nós não esperávamos que Deus fizesse na nossa vida o que fez. Só que Deus vai pegar um homem que andava atrás de bois, que seguia o caminho dos bois para arar a terra, e vai dizer para ele: agora você vai andar comigo, eu vou andar à sua frente, e você vai viver uma vida extraordinária. É a proposta. A proposta é sensacional, é verdade. Porém, ela vai gerar um nível de comprometimento. Ela vai gerar um nível de responsabilidade naquele que foi chamado, porque vida com Deus é parceria. Você faz o que pode e Deus faz o que você não pode. Quando nós entramos e temos um senso de responsabilidade de tudo aquilo que eu posso fazer, que a minha expertise, que o meu network, que a minha capacidade, que as minhas forças podem fazer, minhas mãos, eu faço. Mas aquilo que as minhas mãos não puderem fazer, o meu joelho vai tocar e as portas vão se abrir. O natural nós fazemos, o sobrenatural Deus faz. Você pode melhorar seu casamento, você pode ser um marido melhor. Você precisa de Deus para ser um marido melhor? Em algumas situações sim, em outras não, só depende de tu. Você depende de Deus para ser uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor? Não. Você depende de você. Ah, mas tem coisa que eu não consigo. E aí então, se você não consegue, bota o joelho e fala: Senhor, eu não consigo. Eu preciso que o Senhor entre com providência a meu respeito. Gerar um senso de responsabilidade traz para a nossa vida um ambiente de milagres. Nós precisamos montar um cenário para que o milagre possa acontecer. Está na hora de sairmos dos bastidores da vida e subirmos do palco dela e protagonizarmos nossas próprias histórias. Vivemos o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque isso é possível. E se é possível, eu quero viver. Ah, pastor, eu acho muito difícil. Depois que inventaram a frase, é difícil, nunca mais foi fácil. É difícil emagrecer, é difícil guardar dinheiro, é difícil estudar, é difícil, é difícil, é difícil. E quem conseguiu? Conseguiu por quê?
Porque venceu é difícil, porque era difícil para ele também. Ah, pastor, eu não quero ter filho, porque criar filho é difícil. A minha pergunta é, se seu pai pensasse igual a você, provavelmente você não teria esse pensamento. Ainda bem que ele pensou diferente, né? Então nós vamos dar uma olhadinha, porque Deus falou com Elias, e Elias vai lá agora e vai encontrar com Eliseu no campo. E o verso 20 diz assim: então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, tomou as juntas de boi, os matou, com os aparelhos dos bois cozeu a carne, deu ao povo, comeram, se levantou, seguiu a Elias e o servia. Eu acho isso o maior barato. Elias vai lá e toca em Eliseu. Eliseu deixa os bois um pouquinho, vai até Elias e diz: meu senhor, eu entendi que o senhor está me chamando para eu ir com o senhor, mas eu tenho família, tenho minha mãe e meu pai. Então eu estou precisando dar um pulinho lá em casa, só para me dar um beijinho nele de despedida. Elias falou: vai e volta. Aí Eliseu foi lá, se despediu dos pais, provavelmente os chamou, voltou, pegou os 2 bois que ele estava arando, matou, pegou aquela cangaia toda de madeira, fez uma fogueirona, fez um churrasco ou um cozido, porque o povo não comia nada frito, e fez uma festona de despedida. Para quê? Para deixar seu passado para trás. Porque se você quer viver uma vida extraordinária com Deus, seu passado não pode vir contigo. Esse que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Chegou a hora de vivermos o novo de Deus. Mas tem gente que não consegue viver o novo porque anda arrastando o velho. Sabe? Ah, pastor, tem umas coisas na minha lembrança. Ah, pastor, quando eu era pequeno meu pai me batia muito. Ah, eu fui abusado. Eu sou traumatizado. Vai ficar nessa? É isso? Traumatizadinho? Bullying? Na minha época de garoto, bullying era para fazer café. É só um trocadilho. Hoje, essas crianças ficam revoltadas. O passado, a Bíblia diz: eu vou trazer à memória aquilo que me traz. E o que não traz esperança? Eu limpo todo dia. Todo dia traz consigo o seu mal. Então eu faço uma limpeza para não aglomerar. Tem gente que vem falar comigo, eu pareço um aterro sanitário. Só tragédia. E aí? Tá difícil. Perspectiva: piorar. E o que você quer? Que Jesus volta? A minha vontade era falar: se ele voltar, tu não vai. Então que história é essa? Nós temos ouvido muito isso aqui. Está na hora do céu vir para a terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no... Então, meu irmão, numa linguagem carioca, eu sou carioca e flamenguista, dá licença. Já que falaram que eu sou membro da igreja, eu posso falar as claras. Irmão, nós viemos aqui para arrebentar a boca. O bagulho nessa terra é doido. O inimigo é poderoso, mas o aliado dá de 10 no chifrudo. Que, aliás, o único chifrudo que não tem mulher é o Satanás. Nem sei como é que ganhou o chifre. Escute só. Deus está te dando a oportunidade de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Pare de olhar as coisas de uma forma fatalista. Mas você quer viver uma vida com Deus? Pega esse passado seu e taca fogo nesse troço. Faz uma festa de despedida. O que é o casamento? O casamento é uma festa de despedida. Acabou o alvará de soltura. Tu pegou perpétua. Você tá... Porque tu é solteiro. Escute só. Esse camarada vai dar uma festa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu passado foi bom, ele é o quê? Passado. E se ele foi ruim? Passado. Entendeu? E quem vive de passado,
Museu, isso aí. Você vive de perspectiva de futuro, de um Deus que está no controle de todas as coisas. Tem chave para abrir porta, faz o que quer. Você só tem que estar afinado com Ele, porque às vezes Ele não está afim de fazer. E quando Ele não está, não adianta. Lembra do Samuel? Orando, Senhor, perdoa o Saul, perdoa o Saul, perdoa o Saul. Deus falou, Samuca, segura a onda. Eu já estou por aqui com esse Saulzinho. Enche o teu vaso de azeite, dá um pulinho na casa de Jessé, o belemita, porque já escolhi um novo rei. A casa do Saul caiu. Então você precisa de sensibilidade, porque às vezes você vai pedir coisa para Deus que Deus não vai te dar. Aí você vai ficar aborrecidinho. Ah, não vai me dar? Então tá bom, vou para o inferno. Isso mesmo. Um povo esquisito. Se Deus não vai me dar, não vai me dar, por quê? Por quê? Não quer. E se Ele não quer, eu não quero saber se é bom ou se é ruim. Ele falou que não quer, Ele é mais forte que eu. Não vou te dar. Ah, não vai me dar? Então eu vou tentar conseguir sozinho. Tem uns malucos, depois diz que eu que sou engraçado. Então, primeira coisa que eu acho fantástico, esse camarada está disposto a deixar o seu passado para trás. Mata os bois e taca fogo no arado. Qual mensagem ele está nos dando? Eu estou fazendo algo e tomando uma decisão cuja qual eu não tenho para onde voltar. Isso aqui não tem. Hebreus, o justo vive pela, e ele não ele vai adiante para a conservação da. Então tudo começa. Uma vida exponencial começa com uma decisão que não tem para onde voltar. Acabou. E agora eu vou andar com quem? Com Jesus, com Deus. E se Ele me der tudo, estou com Ele. E se não me der nada, também estou. E se eu estiver feliz, estou com Ele. E se eu estiver triste, estou com Ele. Não tem mais volta. Acabou, querido. Já era. Entendeu? Mas tem gente que não taca fogo nos aparelhos, não mata os boi. Então ele tem para onde voltar. Já viu uns irmãozinhos que vai e volta? Você chega perto do carnaval, desvia. Chapa o coco, toma os negócios, pega umas donas. E uma mulher feia. Tem uns caras que vai para o inferno por um motivo ruim. Ainda tem isso. Não. Você está rindo, mas é sério. Não é você, né? Escute só. Ele está dizendo para mim e para você. Você quer viver uma vida extraordinária? Entenda que o passado precisa ficar para trás. Você já ganhou muito dinheiro, hoje não ganha mais, isso é passado. Você já sofreu muito, isso é passado. Passado. Sabe? Ah, pastor, eu me decepcionei. Me casei com um homem que me fez sofrer. E agora? Nunca mais quero saber de homem. Nossa. Por quê? Porque os homens são tudo igual. Eu falei para a dona, a senhora conhece os homens tudo já? Tá rodada, hein, dona? Os homens é tudo igual? Ela falou, você é bobo, pastor, não estou falando nada disso. Eu falei, nem eu só segui o texto. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se o seu passado foi ruim, eu sei que Deus é bom. Eu não sei se alguém te machucou, eu sei que Deus cura. É assim que funciona. Se eu contasse meu passado para você aqui, você ia embora chorando. Ia dormir hoje de luz acesa. Sim. Certo? Porque tem gente aqui que eu sei que a sua vida deve ter sido muito difícil. Mas não matou você. Teve gente que a vida nem foi tão difícil e morreu de Covid esses dias. Olha como é que você está na vantagem. Ele assume um compromisso, é verdade, de não ter para onde voltar. É uma via de mão única. Ele vai. E é assim. É isso que nós assumimos com Deus. E é nesse ambiente que Eliseu vai viver o extraordinário, o fantástico, o sobrenatural. Quando nós chegamos no capítulo 2 de 2 Reis, Elias está partindo. É aquela reta final do Elias para ser levado aos céus. E o verso 1 diz que quando Elias estava para ser levado aos céus,
Ele estava em Gilgal, ele chama Eliseu e diz: Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu vou contigo. Olha que beleza. O ponto de partida da reta final é Gilgal. Em Gilgal o povo foi circuncidado. Em Gilgal o povo fez uma aliança. Porque se nós queremos viver o extraordinário com Deus, precisamos assumir um comprometimento. Eu vou parar de pecar, ou diminuir minha margem de erro, ou então errar só em coisa assim que é fácil de consertar, certo? Errei o caminho. Às vezes você nem precisa de Deus, só o Waze. Errei na receita do bolo, é só jogar fora e fazer. Errei na escolha do cônjuge. Hashtag chupa essa manga. Que tem coisa que você pode errar, que dá para consertar com facilidade. Nós temos que assumir um compromisso, uma aliança com o Deus de Israel, como disse Ezequias, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora me tem vindo ao coração, é o que disse Ezequias. Se nós entendermos que o ponto de partida é uma aliança, onde o pecado perde força. A cada dia que passa, nós pecamos menos. Porque nós vamos de glória em glória, de fé em fé. Porque aquele que peca é escravo do... Por isso que... Por que a Bíblia diz que quem peca é escravo? Porque aí o pecado domina essa pessoa. Ela não quer pecar, mas peca. Pastor, quando eu vi, eu já tinha feito. É mais forte do que eu, porque o pecado é seu senhor. Pastor, mas é tão difícil, não é? Você acha que é um complô contra você? Que você é a última bolacha do pacote? É difícil para todo mundo. Todo mundo. Mas pastor, então como é que eu paro de pecar? É só trocar de senhor. Deixa de ser escravo do pecado e entenda que o Filho de Deus subiu à cruz do Calvário e pagou um preço para ser seu senhor. Ele foi lá para te comprar, porque para você mudar de senhor, alguém tem que te comprar do senhor antigo. E foi isso que Deus fez, nos dando a oportunidade de sermos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Enquanto o pecado me obrigava a fazer o que ele queria, o Filho me liberta e diz: você tem o direito de escolher. Nós precisamos desse comprometimento, dessa aliança com Deus. Mas Elias disse para Eliseu: fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu falou: eu não, eu vou para Betel junto contigo. Elias olhou: vamos para Betel. Chegaram em Betel, ficaram ali um tempinho. Elias falou para Eliseu: fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. A palavra Betel tem um contexto de casa do pão, casa de Deus. Tem algumas traduções, eu queria aplicar ela hoje como igreja. Porque tem situações em que pessoas assumem um compromisso e não agem mais nada. Acha que aquilo é o suficiente para levar uma vida com Deus e paralisa ali, fica detido naquele ambiente. Mas tem pessoas que são paralisadas na casa de Deus. Às vezes se aborrecem com outras pessoas, ficam decepcionadas, sabe? Pastor, me feriram, eu agora sou um desigrejado, sabe? Não gosto. Na última igreja por onde eu passei, puxaram o meu tapete. Senta. Você tem problema com tapete? Senta que tu nem cai quando alguém puxar. Tu vai junto, garra. Pode até puxar, mas me leva junto. Porque pensa num lugar desafiador que nós temos que vencer, que senão paralisa a pessoa. Igreja tem fofoqueiro? Sério? Tem fofoqueiro? Invejoso? Tem também? Mal pagador? Tem? Gente, então a igreja tem quase tudo. Pois é, querido. O que você tem que aprender para sobreviver em Betel? Para esse ambiente não te paralisar. Amar todo mundo.
e se relacionar com a turma que dá para ter relacionamento. Porque tem uns irmãos na igreja que não dá para relacionar, pelo menos com a gente, é da outra patota. Tem gente que fica traumatizado quando eu falo isso. Pastor, tem que se relacionar com todo mundo. Eu não consigo. Tem uns irmãos, aliás, lá na igreja tem umas pessoas, bispo, que se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. Eu falo, ó, vai levar? Maluco, vai dar uma tribulação no inferno. Tem gente que vai ser desafiador para viver com você, mas vai viver bem em outro lugar, com outra pessoa. Não tenta não, que vai dar ruim. Nós temos que aprender a viver. Eu entrei, assim que eu me converti, um cara me pediu um dinheiro emprestado, eu falei, na igreja vai me pagar. 29 anos, irmão. Eu acho que é negócio de título de capitalização, alguma coisa assim. Achei que eu comprei minha casa, minha vida, alguma coisa desse negócio. Um outro, eu estava 3 meses na igreja, bispo. Eu já estou com 29 anos de casado, ele era no início. O irmão de hoje na minha mulher, irmão. Falei, não é possível. O irmão prega lá de hoje, não é que estava. E aí eu fui orar, porque a igreja é de Jesus, sim ou não? E ele falou, é assim mesmo, filho. Tem gente que ainda está transformando, tem gente que já transformou, tem gente que está no processo, é meio encardido, eu esfrego, boto, pá. Então, se você quer andar em alta performance, quer viver uma vida exponencial e ainda está com dificuldade de viver com gente, está na hora de você mudar ou dar um upgrade aí nas suas habilidades de se relacionar. Porque Elias disse para Eliseu, fica em Betel. Eliseu falou, ó o dedinho, ó, o profetinha. Eu taquei fogo no meu boizinho, matei a parada toda, não tem para onde voltar, e você fica mandando eu ficar? Fico é nada, eu vou com você para Jericó. É Jericó? Vamos embora. Chegaram em Jericó. Lá Elias falou o quê? Fica aqui porque o Senhor me enviou o Jordão. Eliseu falou, eu vou também. Eu fico pensando se sou eu, se eu já não tinha falado para Elias, ô irmão, tu não quer que eu vá? Toda hora ficar falando, fica. Porque me parece que na caminhada cristã, volta e meia, nós enfrentamos um obstáculo dizendo para mim e para você, pare. Nós não queremos que você vá adiante. Que é o passado que nos assombra, que é a ausência de um comprometimento, que é um ambiente hostil, às vezes na igreja, ou Jericó, cidade das palmeiras, cidade do mau cheiro, como você queira denominá-la, mas é uma conotação que me parece que demonstra o mau cheiro por dentro e as palmeiras por fora. Aqueles que serão paralisados porque resolveram viver uma vida de aparência. E quem vive de aparência não muda nunca, porque você não precisa mudar a aparência. Me parece que quando Elias diz a Eliseu, fica em Jericó, nos traz uma aplicação que nós também podemos dizer que pessoas que vão viver de aparência serão paralisadas, não vão muito longe, ou pelo menos não viverão uma vida extraordinária, exponencial, fantástica. Mas eu só queria lembrar você que nesse ambiente, pelo menos agora chegando em Jericó, tem 50 profetas, que me parece que já vem acompanhando Elias e Eliseu, dizendo para Eliseu que Deus ia levar Elias, e Eliseu diz, eu sei, está tranquilo. E agora Elias diz a Eliseu, fica em Jericó, permita que as aparências te paralisem, porque eu vou além do Jordão. E Eliseu diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu vou contigo. Elias ficou quietinho. Eles vão atravessar o Jordão. 50 homens ficam olhando. Elias vai atravessar o Jordão e tinha expectativa de atravessar sozinho, mas Eliseu disse, não, eu vou com você. Eu cheguei até aqui, eu vou prosseguir. Eu vou até o final. Provavelmente os profetas ou os alunos da escola de Elias estão pensando,
E ele vai com Elias. Quero ver como é que ele volta. Eu imagino Eliseu entrando, o Jordão abriu, o Elias passando e o Eliseu atrás. E eu imagino ele fazendo as contas. Taquei fogo no... Matei meu boi. Mandou eu ficar. Se eu tivesse ficado em Gilgal, não estava passando agora, pé enxuto aqui. Do outro lado. Elias fala para Eliseu assim: me pede o que você quer. Ô gente, pensa. Me pede o que você quer que te... Eu imagino que Elias deve ter pensado: Eliseu vai pedir qualquer coisa. Mas Eliseu disse para Elias assim: eu estou a fim de receber uma porção dobrada do Espírito que está sobre o Senhor. Se o Senhor foi fera, eu quero ser fera. Eu quero uma porção dobrada. Eu quero o extraordinário. Eu não cheguei aqui de bobeira, eu não caí aqui de paraquedas, meu irmão. Eu tive um percurso para chegar até aqui, e eu vim aqui para buscar o que Deus pode me dar. E o Deus, olha só, eu gosto do Eliseu. Um dia, quando eu estiver lá, porque eu vou. Eu já falei isso aqui. No céu nós vamos ter 3 surpresas, lembra? Primeira, cheguei. Caraca, não é que eu entrei? Cara. Segunda, você aqui. E terceira, cadê fulano? Não veio. Eu quero fazer parte das duas. Primeira, a terceira deixa para os outros. Escute só. Olha e vem. Elias olha para Eliseu e diz: o que você quer? Eu acho que ele não esperava que Eliseu fosse falar aquilo. Porque Eliseu deve ter falado: rapaz, eu posso viver com Deus um incrível, sensacional, um Deus poderosíssimo. Então, Elias, eu estou a fim de um espírito dobrado, de uma unção dobrada. Dobro, irmão, eu dobro esse negócio. Ou dobro ou nada. Olha o que o engraçadinho do Elias fala para Eliseu: dura coisa me pediste. Dura coisa por quê? Quem vai dar não é você, é Deus. Eu quero o Espírito que Deus colocou sobre. Elias falou: dura coisa me pediste, mas se você me ver quando eu for levado, isso vai te suceder. Eliseu pensou: queridinho, se eu não te deixei até agora, é agora que eu não saio perto de tu. Aí a carruagem, objeto voador não identificado, a carruagem estacionou. Eu tenho que tirar essas dúvidas no céu, se eu lembrar. Se for para o inferno, vai com as dúvidas mesmo. Você está rindo, é sério. A carruagem estacionou, eu imagino o Eliseu. Se eu ver, eu recebo. Caramba! Me dei bem. A carruagem levanta voo. Elias joga a capa. Eliseu pega a capa dele, rasga e joga fora. Eliseu está dizendo: a minha capa foi muito útil, mas só me trouxe até aqui. Agora chegou uma nova fase da minha vida, e na nova fase ela não me serve mais. Quando a vida nos propuser uma mudança de nível, nós precisamos decidir o que vamos levar para lá, porque tem coisa que não cabe mais lá, tem comportamentos que não cabem mais lá, tem amizades que não cabem mais lá. Esse dia eu fui numa festa, me chamaram para ir numa festa de um amigo meu, aniversário, um amigão, aí fui. Não podia chegar na hora, porque normalmente quando tem festa que tem uma bebida, eu chego na hora cedo, onde todo mundo está sóbrio. Só pude chegar 4 horas depois. Estacionei meu carro, o cachorro que eu vim vindo na minha direção já estava meio zonzo. Com as músicas daquelas sensacional, sabe, uns hinos extraordinário, umas irmãs dançando. E na hora que eu cheguei, eu me perguntei: o que eu estou fazendo aqui? Aí já veio um: irmão, já me deu logo um banho de cerveja, tiro foto com um montão de pinguço.
Aquilo não era ambiente para mim. Mas eu fui. Saí de lá sujo de cerveja. O aniversariante não lembra que eu fui de tanto que ele bebeu. Então nem adiantou. E eu voltei para casa e falei com meu moleque, eu não entendi o que eu fui fazer lá. Tem coisas e lugares e situações que não é mais para você quando Deus te muda de fase. Eliseu pega a capa dele, joga fora, pega a capa de Elias e presta atenção. É a nova fase. Eliseu para diante do Jordão. Pontoso, como um bom carioca, a capa, e diz: esse cara sou eu. Eliseu vai substituir Elias? Nunca, porque ninguém substitui ninguém. Simplesmente Deus dá a oportunidade de você viver a sua própria história. Hoje você vive a sua, amanhã o outro vive a dele. O importante é que nós vamos viver de forma magnífica, extraordinária. Eu quero que o diabo fique endemoniado com a nossa vida. O diabo fica assim, esse miserável. Pensa, nós tudo passando na frente de Deus e Deus falando: e aí, Lúcifer, tem visto o JB, pastor Cláudio, Marco César? Tem visto a turma toda? Gente boa, hein? E nós só. Isso é possível. É possível. Deus não pede para você ser santo, Ele só pede para você entrar no processo de santificação. Deus não pede perfeição, Ele pede aperfeiçoamento. Seja amanhã melhor que você foi hoje. Faça igual o smartphone, uma versão melhorada de você mesmo. Entendeu? E agora o Eliseu tocou na água do Jordão. Jordão abriu, Eliseu passando sozinho. Cadê o Elias? Subiu. Do outro lado tinha 50 camaradas que olhou para o Eliseu e falou assim: caramba, Eliseu. E o texto ainda diz que esses caras são valentes. Por isso que quando eu vejo Jesus chamar Pedro de pôr café, quando fica em pé em cima d'água, eu pergunto aos discípulos que ficaram no barco: de pôr o quê? Tinha 52 profetas. 2 atravessaram o Jordão. 50 ficaram olhando. Isso nos dá um prognóstico de que uma minoria é capaz de tomar uma decisão que vai levar a sua vida para o próximo nível. Eu não quero saber a quantidade, eu só quero estar nesse grupo. É isso que eu quero propor a você. Ah, pastor, aqui tem um montão de gente. Será que muita gente aqui não vai viver o extraordinário? Não. Quem vai viver o extraordinário, quem não vai viver o extraordinário é quem não veio no culto. Você aqui vai sair daqui para... Escute só que eu estou terminando. Pensa num cara extraordinário, o Eliseu. Pensa. Mas um negócio que eu acho maravilhoso do Eliseu é que um dia o Eliseu morreu, porque todo mundo morre, sabia disso? Você vai morrer já. Daqui um dia você morre. Ninguém avisou você não, né? Pois é, daqui um dia você vai escutar: pastor Cláudio morreu. Deu um beijinho no ombro e fui. O Abraão foi sensacional, sim ou não? Mas morreu, a turma morreu tudo. Chegou a nossa hora. Eliseu morreu. Olha que lindo, gente. E estão fazendo um sepultamento. Quando eles estão lá perto do cemitério para sepultar o Eliseu, eles olham e vem um exército inimigo. E aí não dá para sepultar o defunto. Joga o defunto onde? Na cova do Eliseu. O defunto ressuscitou. O Eliseu era fera, até depois de morto. E claro que provavelmente o homem que acabou de ressuscitar deve ter sido o primeiro a correr. Lá vem o exército, o cara acabou de ganhar um bônus. Não vai dar mole para morrer de novo, não é verdade? Você está rindo, mas é sério. Eu queria que você saísse daqui. Olha só, você está aqui há quanto tempo? Umas 3 horas mais ou menos de culto geral. Olha como é que você está feliz. Sua vida nem mudou ainda. Sorridente. O culto está acabando. E nesse culto, o bispo JB não pode ir com você.
Eu não posso ir com você. Mas tem alguém aqui na igreja que pode. Esse alguém é o Todo-Poderoso.